E os versículos seguintes, eles tratam das impurezas da pele, da lepra, essas questões aí. Então, nós vamos nos ater agora no capítulo 16, que vai se voltar para o momento da expiação, o dia da expiação. Esse dia tem tudo a ver conosco, embora foi um dia estabelecido lá, como nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, mas os efeitos dessa condição da expiação tem tudo a ver conosco hoje, em razão daquele que é perfeito, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e Jesus Cristo, então, expiou os nossos pecados. Mas vamos ver, então, como foi que o Senhor tratou dessa questão da expiação de pecados lá no Antigo Testamento, durante essa trajetória do povo de Deus, não é? Aqui neste mundo, saindo do Egito, passando pelo deserto, muitas vezes sendo exilados, e após a libertação do exílio, em todos esses momentos da história do povo de Israel, o Senhor esteve presente. Só para vocês terem uma ideia, essas orientações todas que o Senhor dá aqui através do livro de Levítico, é em razão de que o governo que se tinha naquele tempo era teocracia, ou seja, era o governo de Deus. Deus mesmo dirigia e conduzia o seu povo. Por isso que ele estabeleceu as leis para o seu povo. As leis de purificação, a lei de moralidade, os 10 mandamentos. Então, todas as leis que foram estabelecidas foram feitas pelo próprio Deus. E Deus, utilizando-se da instrumentalidade de Moisés, através de Moisés, Deus assim deu a lei ao povo. E assim diz o texto do capítulo 16 de Levítico: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. Então aí está, né, o Senhor estabelecendo através de Moisés, falando através de Moisés. Nós já sabemos, Moisés ele exercia essa função, né, de sacerdote. Arão havia sido ungido sacerdote, o irmão de Moisés, não só Arão, como seus filhos também. Mas veja que ele faz questão aqui de frisar um acontecimento que nós já estudamos lá no capítulo 10. É que depois que morreram os 2 filhos de Arão, e nós estudamos e vimos que a situação foi esta: os filhos de Arão, que eram sacerdotes, logo depois da ordenação deles, eles apresentaram um fogo estranho diante de Deus.
E isso o levou o Senhor a julgá-los imediatamente, e eles foram mortos. Um fogo do consumidor saiu do altar e consumiu a Nadab e Abiú, filhos de Arão, porque eles não fizeram de acordo com o Senhor Deus havia prescrito na sua palavra. E aí nós aprendemos que, naquela situação, Deus é zeloso, e Ele requer que, quando prestamos culto a Ele, o prestemos de maneira que o agrade, que seja de acordo com a sua palavra. Então, os filhos, ainda que sacerdotes, foram fulminados pelo Senhor em razão da negligência, da falta de zelo e do cuidado deles para com o Senhor. E qual foi a negligência? Eles feriram aquilo que é santo, consagrado ao Senhor. E a temática principal do livro de Levítico é exatamente esta: santidade do Senhor. O nosso Deus é santo, e essa santidade de Deus, ela não permite que aqueles que estão ao seu redor ou que vão prestar culto a Ele, vá fazer isto de qualquer maneira. Tem que ser de acordo com como Ele prescreve na sua palavra. Então, quando aconteceu esse episódio de os filhos de Arão serem mortos, o Senhor então veio e estabeleceu agora o dia da expiação. Por quê? Porque a expiação é exatamente a remoção do pecado. A expiação é aquilo que vai ser feito para atenuar os feitos ou os efeitos do pecado na vida do pecador. O sacerdote também era pecador, e isso é uma prova pela questão de que eles foram fulminados. Eles não eram perfeitos, estavam sujeitos a pecar, e pecaram, e por causa disso foram mortos. E vejam, aí já aponta para uma situação que todos nós já conhecemos. Todo pecado gera morte. As consequências do pecado é a morte. Então, na figura da morte de Nadab e Abiú fica claro isso. Pecar contra Deus vai levar à morte. E nós já sabemos, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, por toda a palavra de Deus, que o pecado ele introduziu na vida do homem a morte. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, a consequência foi a morte. Então, quando ele cita que depois da morte de Nadab e Abiú, o Senhor falou a Moisés, porque eles chegaram aqueles homens que morreram, os seus filhos de Arão, chegaram diante do Senhor daquela maneira que o Senhor não queria, eles foram mortos. Então o Senhor voltou a falar através de Moisés e não de Arão, que era o pai daqueles que morreram. E o Senhor, através de Moisés, disse: Moisés, diga a Arão, fale para Arão, o teu irmão, que ele não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Olha aí, o Senhor, lembrando, quando foi que Deus falou isso para Moisés? Depois que os filhos de Arão morreram. E aí ele está dizendo: olha, diga para Arão, Moisés, que ele não entre lá no Santo dos Santos, no santuário, porque se ele entrar lá, em todo o tempo, ou seja, toda hora ele ia e entrava, não faça isso. Ele só estava autorizado a entrar uma vez por ano. O sacerdote só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Então, o Senhor está advertindo a Arão, que era o sumo sacerdote naquele tempo, naquele momento, que ele não entrasse no santuário em todo o tempo, para dentro do véu e diante do propiciatório. O propiciatório era uma tábua que ficava sobre a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. E na ponta dessas tábuas, do propiciatório, estavam os querubins, lá, os anjos querubins. E todo aquele
aquela cerimônia que se fazia, era voltada para a santidade de Deus. E quem se aproximasse diante do propiciatório que estava sobre a arca, seria passível de morte, se ele se aproximasse sem autorização divina, porque o Senhor ia aparecer, e quando ele aparecesse na nuvem sobre o propiciatório, quem se virasse para ele morreria. Por quê? Porque diante da glória de Deus, nenhum ser humano pode se manter de pé. Um exemplo, Moisés mesmo, quando o Senhor se apresentou a ele na sarça, o Senhor disse, ele queria vê-lo, o Senhor disse, não pode, você não pode me ver. Se ele olhasse para a manifestação de Deus ali, morreria. Depois teve o caso de Isaías, né? Teve aquela visão do trono de Deus, e Isaías caiu prostrado. Isaías viu a glória de Deus e caiu prostrado. Ele, que será de mim? Um homem de lábios impuros, diante da glória de Deus. Então, mostra a Escritura que, de fato, quando o Senhor Deus, pela sua glória, se manifestava, nenhum ser humano poderia olhar para ele, porque ia ser fulminado. E era o caso, quando o Senhor Deus disse, eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório, Arão não entre, porque se ele entrasse, ele morreria. E por que será que isso acontecia? Porque isso mostra a fragilidade humana e a condição de pecadores que somos, mesmo sendo sacerdotes, como era Arão e Moisés, e mostra a santidade de Deus, o Deus justo, perfeito, santo, e um homem impuro, imperfeito, no processo da santificação, não tinha condição de estar plenamente diante de Deus. Vejam, guardem essa informação para a gente entender como é importante hoje desfrutarmos dessa condição que temos na presença do Senhor. Seguindo o texto, então, entrará Arão no santuário com isto. Então, Arão não podia entrar em todo o tempo, não podia entrar durante a aparição da nuvem sobre o propiciatório, que era a glória de Deus, a Shekinah, não é? Mas ele ia se apresentar, sim. Ele ia entrar no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então vejam, por que Arão não podia entrar? Porque Arão é pecador. Para o pecador ser liberdade de chegar até a presença de Deus, ele tinha que fazer o quê? Alguém tinha que pagar o seu pecado. Por isso, havia sacrifício. Tinha que haver um sacrifício de novilho, de carneiro, oferta pelo pecado. Então, isso nós já aprendemos desde o início, que o Senhor estabelece exatamente aqui no livro de Levítico a série de sacrifícios que deviam ser oferecidos. As ofertas de holocaustos, as ofertas voluntárias, as ofertas pelos pecados de ignorância, pelos pecados que não são de ignorância. Então, todas as leis estabelecidas por Deus, é exatamente por quê? Porque o Deus santo, 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 o homem pecador precisa se purificar para chegar diante de Deus. E a única maneira de a pessoa se purificar não é por si mesma. A única condição era um sacrifício de animal. Alguém tinha que derramar sangue. E assim o Senhor estabeleceu o sacrifício. Haveria de oferecer novilho para oferta pelo pecado e carneiro para o holocausto. Ele vestiria a túnica de linho sagrada, teria as calças de linho sobre a pele, cingir-se-ia com um cinto de linho e se cobriria com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Até as vestes eram sagradas. E essas vestes de linho não era a veste que era mais apresentável, eram umas vestes que apresentavam a humildade do sacerdote. Quando ele se vestia de linho puro, aquela roupa simples, de linho branco, finíssimo, era para apontar para a humildade de quem estava vestido nela e a necessidade que havia da purificação ou da santidade.
Então, o Senhor Deus vestia aqueles homens, eles tinham lá aquelas vestes sagradas. E essas vestes ficavam lá no santuário, não podiam sair de lá. Tudo que estava dentro do santuário era sagrado e consagrado ao Senhor. Então, não podiam tirar de lá os instrumentos, os aparelhos, né, a arca da aliança, o propiciatório e nem as vestes. Quando o sacerdote se vestia, ele não podia sair para fora do santuário. Com as vestes, não. Ele tinha que ficar lá. E lá, depois, ele se banhava, né, o seu corpo em água, e então vestia aquela roupa. Tomava um banho e vestia aquela roupa. Era o momento da purificação, né, da demonstração de humildade, do quebrantamento do sacerdote diante de Deus. E assim, após ele fazer toda essa vestimenta, né, de tomar seu banho, aí diz o texto que da congregação dos filhos de Israel, ele tomaria 2 bodes. 2 bodes vinha da congregação, o povo trazia 2 bodes, e um era para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta pelo pecado, 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão, então, trazia o novilho da sua oferta pelo pecado e faria expiação por si e pela sua casa. Então, o que é que o profeta, ou o sacerdote fazia? Primeiro, ele tinha que purificar a si mesmo e a sua casa. Então, ele fazia o seu sacrifício, ele oferecia o seu sacrifício, porque, ora, como é que ele ia fazer algo por alguém? Como é que ele ia pedir e fazer o sacrifício pelo povo se ele mesmo estivesse impuro? Então, ele reconhece que não é perfeito, ele é pecador também, prova disso que seus filhos foram mortos porque pecaram diante de Deus, então ele precisava fazer isso. É uma exigência da parte de Deus, ele precisava fazer expiação por ele e pela sua casa. Então, os filhos que ficaram vivos, que continuaram, tinham outros filhos, ele, né, a esposa também, toda a sua casa, todo mundo era purificado através do sacrifício que o sumo sacerdote, no caso Arão, oferecia ali, que era o novilho da sua oferta pelo pecado. E nisso o Senhor se satisfazia. Para Deus, o pecado deles estava expiado, ou seja, anulado, né, por conta de que ele ofereceu o seu sacrifício. Sendo assim, uma vez tendo feito isso, o sumo sacerdote agora sim está habilitado a também fazer o sacrifício pelo povo. E aí ele diz: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Então pegava lá 2 bodes, trazia na porta do templo, lá da tenda da congregação, e colocava lá, perante o Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava lá, né, representado lá pela presença da arca, do propiciatório, dos querubins, do Santo dos Santos, do véu que estava lá no santuário, tudo isso. E aí ele lançava sortes, fazia um sorteio. Tinha 2 bodes e ele fazia um sorteio. Lançava sorte sobre os 2 bodes, por quê? Uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Então, um dos bodes ia ser imolado, né, sacrificado, e o outro não. O outro ia permanecer vivo. E ele vai explicar aí o porquê. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, o bode que fosse sorteado para o Senhor ia ser sacrificado, era oferta para o Senhor. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Esse não era morto, era apresentado vivo, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha que interessante. Um dos bodes, ele não era morto, mas ele ficava vivo, mas o sacerdote depois, a gente vai ver na sequência do texto, impunha as mãos sobre aquele bode e fazia o povo confissão, arrependimento
E nesse momento, então, que o sacerdote estava com a mão sobre o bode emissário, aquele bode estaria recebendo nele a culpa do povo, do pecado do povo. Olha. Por isso que ele pegava esse bode e depois ele era lançado lá no deserto. Por quê? No sentido de que, olha, os pecados devem ser afastados do meio do povo. O povo não podia mais ter ligação com aquele bode, ele estava imundo diante de Deus, ele estava recebendo sobre ele os pecados do povo. Então fica claro aqui, meus irmãos, e evidente, que toda essa cerimônia para expiação aponta para aquele nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Jesus é exatamente este Cordeiro de Deus que recebe sobre si os nossos pecados. Só Jesus, esse sacrifício aqui, ele era repetido. Anualmente, o sacerdote fazia, tinha que fazer toda essa cerimônia, mas é diferente do outro sacrifício de Jesus. Vamos ao Novo Testamento em Hebreus. Hebreus é o texto que faz o link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos lá, em Hebreus, diz assim, capítulo 6 de Hebreus. A partir do versículo 19, ele diz assim: o qual temos âncora, 6,19, Isso ele está baseando naquilo que ele disse lá, quando ele falou para Arão, Moisés diz aí para Arão que ele não entrasse no santuário nem todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, porque se ele fizesse isso, morreria. Mas olha o que acontece agora. Hebreus 6,19. A qual temos, eu vou ler o 18 para vocês entenderem. Para quê? A partir do 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramentos, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é esse sacerdote para sempre. A obra de Cristo, ela tem esse efeito eterno. Não é necessário mais se sacrificar animal, não precisa mais, nem há em nós nenhuma condição de viver uma vida sacrificial, pensando que através desse sacrifício poderíamos alcançar a salvação. Não, a salvação já está certa na pessoa de Jesus. Ele é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O véu que estava no santuário, se proibia, o sacerdote não podia adentrar ali. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso que agora nós temos livre acesso diante de Deus. Por isso que você pode orar a Deus. Por isso que você, ao arrepender-se dos seus pecados, creram em Jesus, estão salvos. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, deu a sua vida para a sua salvação. Ainda no capítulo 9 de Hebreus, versículo 7, quando ele fala do Arão indo no santuário para trazer o novilho para oferta pelo pecado, olha o que diz aí em Hebreus 9, no versículo 7, ele diz assim: mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele está relatando exatamente que os ritos, as ofertas, os sacrifícios
do tempo de Moisés, como nós estamos vendo lá em Levítico, só que esses sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes. Todo ano tinha que se fazer, uma vez por ano. Mas quando Jesus deu lá a sua vida na cruz, de uma única vez, já é suficiente. Por isso que só em Jesus há salvação. Porque Jesus, como disse João, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, que expia o pecado do mundo. É Jesus quem faz essa expiação hoje. Toda essa cerimônia feita aqui no dia da expiação, estabelecida por Deus, precisava ser feita daquela forma, mas todas elas apontavam para aquele que viria, para que de uma vez por todas, Jesus Cristo garantisse a salvação do seu povo. E hoje podemos, pela graça de Deus, desfrutar dessa bênção. Podemos estar aqui reunidos neste templo em adoração a Deus, reconhecendo e louvando a Ele. Por quê? Porque Ele nos deu a salvação, Ele nos resgatou, Ele expiou os nossos pecados. O dia da sua expiação chegou. Naquele dia em que você, alcançado pela graça de Deus, creu no Evangelho, na palavra de Deus, aquele foi o dia da sua expiação. O seu dia onde Jesus tirou os seus pecados. Agora, pois, já nenhuma condenação há, porque estamos em Cristo Jesus. Estamos nele. A expiação foi feita, completa. Por isso que não há mais condenação. Veja que privilégio, que bênção que nós desfrutamos hoje. Não precisamos ficar toda hora tendo que sacrificar-se, não. Mas precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas precisamos arrepender-se dos nossos pecados, confessá-los e assim receber de Deus o perdão. Isso precisa ser feito. E fizemos, e estamos a fazer. Confessar os pecados. Se praticamos algo que não agrada a Deus, precisa ser confessado, precisa ser abandonado, precisa de fato ficar para trás, porque Jesus já fez a obra para a nossa redenção. E aí, consequentemente, estamos agora caminhando num processo de santidade. Santidade esta que o Senhor requer. Tudo isso que o Senhor estabeleceu aqui no dia da expiação para Moisés, Arão, os sacerdotes e o povo, era em busca da santidade desse povo, era para purificar aquele povo, era oferta pelo seu pecado. E Jesus Cristo fez isso por nós, sem merecermos. Nenhum de nós merecia, mas Ele fez e garantiu a você e a mim, a todos nós, essa grande bênção em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, diante dessa condição que reconhecemos nesta noite, de que o dia da expiação, o seu, o meu, já aconteceu, o que devemos fazer com isso? Será que devemos esquecer da obra que foi realizada? Será que devemos negligenciar isto e dizer, não, eu já estou salvo, agora vou viver a vida do jeito que eu quero? Não. O salvo por Jesus, aquele que reconhece toda a obra realizada para expiar os seus pecados, tem o maior prazer de agora servir ao Senhor. Como diz o salmista com toda alegria, o meu prazer é servir a Deus, a alegria, Salmo 100, né? Qual é o seu prazer? Diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar-se diante dele com cântico, sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrando pelas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, rendendo graças. Então, esse desfrute, essa maravilha só acontece porque um dia seus pecados foram expiados. O Salmo 24, o belíssimo Salmo 24, o salmista faz algumas perguntas importantes àqueles que o ouviram ou receberam esse texto. Quando, a partir do versículo 13, ele diz:
quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele diz: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa é a condição, irmãos, de quem foi expiado os seus pecados. Vai habitar no monte do Senhor, porque na expiação dos nossos pecados ficamos limpos de coração. A nossa alma agora não se entrega mais à falsidade. A falsidade era muito comum na vida das pessoas, e é comum na vida dos homens em geral, mas enquanto você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, você agora não está mais a viver na imundície e na impureza do mundo, não, você agora está limpo de coração. Mas essa limpeza do coração, nós sabemos, é uma ação espiritual. Quem faz essa limpeza, nós sabemos, como diz o Charles Haddon Spurgeon, é o Espírito Santo, que é a esponja da alma, é aquele que vai limpando o nosso coração. E ele está dentro de nós, habitando em nós. Esse Espírito Santo que em nós habita, vai nos purificando. E é Ele que vai nos guiando a toda a verdade, é Ele que vai nos consolando, é Ele que vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para sempre nos lembrar que você foi purificado pelo sangue de Cristo. Você agora está com seu coração limpo, você não pode entregar a sua alma à falsidade, não pode viver dolosamente, nem jurar dolosamente, jurar falsamente, não. Você está vivendo agora numa condição especial, uma graça maravilhosa do Senhor sobre a sua vida. Por isso que o crente, ele deve se alegrar na presença de Deus, ele deve se voltar para o Senhor sempre, ele deve estar sempre inserido nessa condição de que eu não mais sou deste mundo, eu não sou apenas uma criatura de Deus, mas somos todos agora filhos e filhas de Deus. No dia que você creu no Senhor Jesus, você recebeu dele a expiação dos seus pecados. Agora nenhum pecado pode ser condenado em você. Graças a Deus por isso. E é isso que faz com que nós atentemos, irmãos, para o direcionamento que está na nossa vida. Se você tem a consciência de que de fato os seus pecados são expiados em Cristo, não viva mais para eles. É até uma incoerência, porque o apóstolo Paulo falou claramente disso em Romanos. Ele disse assim, alguém questionando, perguntando como é que ia viver a sua vida, aí ele disse assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. A vida é nova, irmãos. Estamos em Cristo, estamos libertos plenamente, está garantido isto. Isso não é uma conversa fiada, isso não é uma historinha, não. Isto é a essência do Evangelho. A graça de Deus maravilhosamente veio e nos salvou e expiou os nossos pecados. A morte de Cristo, a triste morte, a morte que foi cruel. Pensem nisso, lembrem disso. Nós até celebramos essa Santa Ceia hoje,
o sangue, o corpo de Cristo que foi moído na cruz, o sangue que foi derramado na cruz, para quê? Para lhe dar a condição que você desfruta hoje. Você não está mais sujeito ao pecado. Os seus pecados foram expiados em Jesus. Foi por isso que lá em Isaías ele disse, quando fala do servo sofredor, que ele, vamos abrir o texto de Isaías 53, Isaías 53, um belíssimo texto, ainda que descrevendo uma maneira, de maneira cruel aquilo que aconteceria com Jesus, mas foi necessário para que hoje pudéssemos estar aqui desfrutando dessa realidade. Veja, ele diz assim, Isaías 53, ele diz, era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Jesus foi castigado para nos trazer a paz. A paz que você desfruta hoje, a paz que Jesus lhe deu, que ele mesmo disse, olha, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dar, porque a paz que o mundo dá é uma paz falsa, efêmera, ilusória. A paz que Jesus dá é a paz perene, é aquela paz que você, em meio às circunstâncias da vida, em meio às lutas, adversidades, o seu coração está em paz, porque você está em Cristo. Porque no mundo você terá aflição, disse Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você está nele, no reconhecimento dessa vitória de Jesus sobre o mundo, sobre todos os principais e potestades que há neste mundo, Cristo venceu tudo isso lá na cruz. A morte dele foi exatamente para lhe dar a possibilidade, não só a possibilidade, melhor dizendo, mas a convicção de que você está salvo de verdade, porque ele morreu, mas ressuscitou. E aí você hoje desfruta dessa graça. Então, desprezar isso, rejeitar isso, porque tem gente que não crê, é incrédulo, ele não entende e não vai entender mesmo, porque é necessária uma ação sobrenatural do Espírito de Deus no seu coração, mas a verdade é esta: Jesus Cristo de fato fez esta obra, Jesus Cristo de fato deu a sua vida por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós já vamos ter, e já temos essa convicção hoje, porque no dia da expiação do nosso pecado, já é garantida também a eternidade, a vida eterna para todos nós. Veja o efeito que tem esta obra de Jesus. Enquanto os irmãos lá do passado, do Antigo Testamento, tinham que ficar ali, repetindo ano a ano, após ano, esperando exatamente esse Messias que viria, é a prática judaica, e o judaísmo até hoje mantém essa comemoração, essa celebração do dia da expiação, é o chamado Yom Kippur. Eles comemoram ainda continuam a comemorar, mas a celebrar. Mas para nós cristãos, esse dia já está pleno, completo. O dia da expiação já aconteceu em Cristo. E agora você não precisa mais estar todo ano tendo que oferecer um sacrifício. Não, já está resolvido a questão. O que você e eu precisamos e fizemos um dia foi crer e receber esta graça em nosso coração. O que aqueles que porventura estejam aqui nesta noite ainda sem essa convicção precisa fazer é crer no Senhor Jesus para a sua salvação. O dia da expiação já está
posto. Todo mundo que crê no sacrifício de Jesus está salvo. Todo mundo que desfruta desta graça de Deus hoje está salvo, alegre, feliz, satisfeito. E agora vai se fazer o quê? Viver a vida em santidade. Buscar realmente fazer a vontade de Deus, obedecê-lo, desfrutar desta bênção de participar da Igreja de Cristo aqui na terra. E quanto estivermos aqui, é uma bênção do Senhor podermos nos reunir para celebrar o culto a Ele. É um privilégio que nem todos têm. Nesse exato momento, há muitos irmãos por aí afora no mundo sendo perseguidos, proibidos de se reunir, de falar de Cristo, de ler a palavra de Deus, mas estão sendo assistidos. A palavra está chegando até eles, mesmo em cavernas, em lugares secretos, sem poder externar, como nós temos esse privilégio aqui na nossa cidade, mas estão lá, porque o sacrifício de Cristo tem esse poder de alcançar pessoas de todo canto, de todas as esferas, de todas as idades, de todas as nações, de raças, povos, línguas e nações. O Evangelho vai alcançar. O Senhor Jesus tem eleitos de Deus por todo canto e tem feito ao longo de toda a história deste mundo atraído para si, porque a expiação de pecados de todos aqueles que o Senhor Deus veio salvar já foi feita. Por isso que Jesus garante da seguinte maneira: todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. De modo nenhum. Então, se alguém vai para Jesus, crendo nele, abraça pela fé a Jesus, não vai ser largado mais. É assim que vai adentrando a igreja, os irmãos vão chegando, vão se congregando, porque vão abraçando a fé, vão crendo em Jesus, vão entendendo que o sacrifício de Cristo foi por ele, o sangue derramado na cruz lavou os seus pecados, e Deus então, através da sua palavra, vem mostrando isso. Lá com Moisés, todo bode tem que chegar o bode para morrer, o novilho tinha que ser morto pelo pecado, e aí Deus pega e diz: agora não há mais necessidade disso. Tudo isso era a sombra do Cordeiro que viria para salvar de uma única vez, Jesus Cristo. Então, a obra de Cristo é suficiente e eficiente. Enquanto os sacrifícios daquele tempo eram ineficazes e ineficientes, a obra de Cristo é eficaz e eficiente. Cristo morreu para salvar o seu povo e Ele está salvando o seu povo. O diabo não pode impedir, o mundo não pode impedir. As mentes humanas maléficas, malignas, não vão impedir. Ele vai e continua a salvar todo aquele que é povo dele. Então, se você já está nessa condição hoje, de ser povo de Deus, alegre-se. Sirva ao Senhor com esta alegria. Mantenha-se firme nos caminhos do Senhor. Não seja relapso nem negligente com a sua vida espiritual, não. Cuide dela, zele por ela, porque Deus o abençoou com esta graça. E se porventura manter-se alguém de coração endurecido, talvez por não entender estas coisas, porque depende de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, eu vou orar por você para que Deus tenha misericórdia e conceda esta graça, para que você entenda, não só de ouvir, mas de sentir no coração, na alma, de perceber, de se quebrantar, de chorar, de lamentar a sua condição miserável de pecador que é, e se entregar de fato a Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e assim desfrutar desta bênção de ser chamados filho ou filha de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua obra realizada na cruz, pela expiação dos nossos pecados. E que o Senhor continue, ó Deus, a operar no coração daqueles que são Teus, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, para servir ao Senhor com alegria.
para estar presente na casa do Senhor, para fazer a tua obra, para servir ao Senhor, para obedecer a tua palavra, para também, ó Deus, testemunhar daquilo que já desfruta como graça do Senhor em suas vidas. Assim nós pedimos que o Senhor derrame desta graça continuadamente no coração de todos aqueles que se encontram aqui nesta noite. É o que pedimos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.